Estrangeiros começaram a deixar a faixa de Gaza nesta quarta-feira pela primeira vez desde o início do conflito entre Israel e Hamas. Eles foram autorizados a sair do território palestino pela passagem de Rafah, ali na fronteira com o Egito, ao sul da faixa de Gaza. De acordo com o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeias, nenhum brasileiro foi colocado nesta primeira lista, que conta com quase 500 nomes. 500 nomes de pessoas que estão na faixa de Gaza, nada a ver com os reféns. Vale destacar que são 34 brasileiros que estão aguardando para poder sair da faixa de Gaza. Nesta primeira relação, foram autorizados a deixar a região, faixa de Gaza, os países alinhados com Israel, que são Austrália, Áustria, Bulgária, Finlândia, Indonésia, um país muçulmano, Jordânia, país árabe vizinho de Israel, mas que mantém boas relações, Japão e República Tcheca. Puxa vida, hein? Estamos sem prestígio. Enquanto os brasileiros da faixa de Gaza aguardam a liberação, o governo federal resgatou 32 pessoas que estavam na Cisjordânia, que é a outra parte reivindicada pela Palestina, que fica na margem oeste do Rio Jordão. É um território palestino dentro de Israel. Israel está ocupando a Cisjordânia, contrariamente às resoluções da ONU. Seguiram até a Jordânia, onde pegaram um voo para Brasília. A previsão de chegada é de madrugada nesta quinta-feira. Vamos começar debatendo esse assunto? Ricardo Rous, estou sentindo uma troca de farpas sutis entre Brasil e Israel. O governo federal diz que Israel está retalhando de maneira desproporcional, provocando, eu não lembro qual foi a expressão, uma chacina, não sei se foi massacre, eu não lembro direito a palavra. Mano chamou de insanidade também. Uma reação insana, obrigado, Mano Ferreira. Uma reação insana e agora os brasileiros ficam no fim da fila para sair de Gaza. Tá ruim, hein? Tá ruim, Capês. Boa tarde, meu amigo Capês, meus colegas aqui debatedores, a você que nos acompanha na toda a Jovem Pan no Brasil e no mundo. Realmente é triste, é boa a notícia de que então começou a se liberar ali a passagem de Rafah, no sul da faixa de Gaza, divisa com o Egito, e começou então esse trabalho humanitário que é importante. Ruim que os brasileiros não estão nessa primeira lista. Eu tenho expectativa de que a diplomacia brasileira vai, aos poucos, se ajustando, vai se conectando para que a gente consiga estar nas próximas listas e os brasileiros que estão na faixa de Gaza possam sair com tranquilidade, com segurança, dentro do que é possível falar, sair de lá com segurança e retornem ao Brasil com segurança. Realmente, as últimas falas do governo brasileiro não ajudaram, até a própria resolução que o governo brasileiro apresentou enquanto estava na presidência do Conselho de Segurança da ONU, essa presidência acabou ontem, e que não foi uma resolução que colocasse ali, de fato, o direito de Israel de poder se defender como um item, isso também ajudou bastante aos brasileiros não estarem nessa primeira lista. Mas eu acho que a nossa diplomacia, que faz um bom trabalho de maneira geral, vai efetivamente atuar e os brasileiros estarão nas próximas listas e virão para o Brasil com paz e com tranquilidade, se Deus permitir. Agora, Diego Tavares, imagine se um desses 34 brasileiros morrer durante um bombardeio. Vai se abrir uma crise diplomática? Brasil e Israel vêm trocando farpas aqui, sobretudo com os governos de esquerda. Com o governo Bolsonaro houve uma grande proximidade. Agora, com os governos Dilma e Lula, sempre houve uma troca maior de farpas. Azeda de vez se morrer um brasileiro num bombardeio? Sem dúvida nenhuma, professor Capês. Primeiramente, uma boa tarde ao senhor, boa tarde aos meus colegas debatedores, boa tarde à nossa audiência aqui do Linha de Frente. Quando o assunto é a diplomacia brasileira e Israel, eu gosto sempre de lembrar que o Brasil carregou por muito tempo o título de um anão diplomático, justamente em razão de uma discussão no governo Lula I, que envolvia também o Estado de Israel. E veja só, a história se repetindo, né? Nós estamos agora, como o Ricardo Rous aqui diz de forma muito brilhante, tivemos uma passagem, poderia ser uma passagem brilhante, acabou sendo uma passagem pífia pela presidência do Conselho de Segurança da ONU, simplesmente porque nossa diplomacia não teve a capacidade de reconhecer o direito de um Estado que sofreu um ataque terrorista brutal
de se defender. Então, não tem como falar que a nossa diplomacia está conduzindo bem a questão e agora, infelizmente, os brasileiros que se encontram na faixa de Gaza, que são também reféns, assim como o povo palestino, assim como o povo de diversos outros países, encontram essa dificuldade para deixar aquela área e, como o professor Capês aqui disse, sob o risco de perderem a vida em um dos bombardeios que estão sendo operados por Israel. Mano, se eu não sei se isso foi coincidência ou não, se foram deixados para o fim da fila mesmo ou não, mas essa questão de colocar países uns na frente dos outros, os países que estão ficando para trás, se perderem com os cidadãos, porque uma coisa é estar fechado para todo mundo. Exato. Outra coisa é você ter a opção de liberar e privilegia uns em detrimento de outros. Como é que você avalia isso aí? Primeiro, acaba sendo... Boa tarde, Capês, boa tarde aos colegas, boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan. Acaba sendo necessário logisticamente, né? Não tem como todos passarem ao mesmo tempo. É obrigatório fazer algum tipo de fila. Agora, que critério foi usado? É um pouco... Não tem uma resposta automática, porque poderia se dizer, então foram os países que têm melhores relações com o Egito ou com Israel, mas os Estados Unidos também têm cidadãos que estão lá e os cidadãos americanos também não foram priorizados nessa fila. Então, não sei até que ponto Enfim, fica difícil avaliar o motivo. Agora, o que nós temos certeza é que os brasileiros que estão lá estão sofrendo muito. Hoje, no Morning Show, a gente teve a oportunidade de conversar com o Hassan Rabi, que é um brasileiro de ascendência palestina. A mãe dele é palestina. Ele foi visitá-la na faixa de Gaza 7 dias antes do início do conflito. Ele é brasileiro, mora aqui em São Paulo e foi visitar a mãe e, de repente, está no meio do conflito. Relatou para a gente o sofrimento, né? Está tomando água salgada, porque não tem água potável, está sem ter o que comer. Para conversar com a gente, ele teve que fazer uma gambiarra na bateria de um carro para poder carregar o próprio celular e ter como ter algum tipo de comunicação com o Brasil. E o que ele estava relatando é que, na conversa com a embaixada brasileira, sempre é dito que a solução vem amanhã, e esse amanhã nunca chega. Então, é o tipo de situação que, numa guerra, é claro que a gente acaba falando mais dos agentes que estão no conflito, mas não podemos esquecer nunca que toda guerra é uma catástrofe humanitária, que são pessoas, cidadãos como eu e você, que de repente... veja essa história, o cara estava visitando a própria mãe e de repente não consegue mais sair e fica no meio de um bombardeio, sem comida, sem água, sem energia elétrica, com todo esse desespero. Então, a gente não pode nunca perder de perspectiva que numa guerra as maiores vítimas são sempre os civis. E nesse contexto é muito importante achar uma solução logística para a retirada dos cidadãos de outros países que têm outras nacionalidades de lá e também para tentar aliviar, do ponto de vista humanitário, o sofrimento dos civis que estão na faixa de Gaza. Uma grande questão é refugiados. A gente ainda não tem falado sobre a possibilidade... primeiro, nem os estrangeiros estão conseguindo sair pela saída de Rafah ainda, né? Mas depois disso, como será uma possível triagem para que refugiados, cidadãos palestinos, consigam sair da zona de guerra? Toda guerra tem refugiados, né? É um resultado, infelizmente, natural de todas as guerras. Mas, nesse caso, a gente está falando de um lugar onde não está tendo escoamento dessa população civil. Então, a pessoa que não é cúmplice do Hamas, não tem nada a ver com a guerra, que deseja simplesmente viver sua vida em paz e segurança, está nessa situação. Eu diria que a prioridade da comunidade internacional deveria ser achar uma solução o mais rápido possível para esses civis. Comandante Robson Farinazzo, vamos falar em termos estratégicos, se todo mundo quisesse resolver essa questão. Você pega a Arábia Saudita e o Egito, por exemplo. Israel coloca seus 300 mil soldados ali, nesta saída, nesta faixa, começa a escoar a população. A Arábia Saudita constrói abrigos, que eles têm dinheiro de sobra, vai acomodando essa população. Israel faz a triagem de quem está saindo
para saber se tem terrorista saindo no meio. Se você botar 100 mil pessoas, quer dizer, cada uma pode fiscalizar 2.000 pessoas, não sei quanto dá aqui na conta. Não, 200 pessoas, cada um fiscalizando 200 que vão sair. E aí, Israel entra, destrói lá os túneis e a Arábia Saudita e o Catar e o Emirados precisam abrir um pouquinho a carteira, reforma toda a faixa de Gaza, daquela condição. Ou seja, são ideias simples, práticas, mas parece que ninguém quer resolver o problema. Esse que é o problema, né? Boa tarde, Capês. Boa tarde, companheiros de bancada. Boa tarde, ouvintes da PAN. No mundo ideal seria essa a solução. Na prática, isso é praticamente quase impossível. Por quê? Porque existe uma série de vetores aí que atuam nessa situação, cuja resultante é esse mundo que nós temos hoje aí, extremamente violento, né, com falta de entendimento. A gente não consegue se acertar na ONU, que era o fórum ideal para a resolução desse tipo de problema, seria a Organização das Nações Unidas. É o fórum apropriado, esse fórum foi desenhado para solucionar crises desse tipo. Mas não se consegue, por quê? Porque você tem, na verdade, ali dentro, né? Vamos pegar os fatores internos e externos. Em termos de palestinos, você tem diversas vertentes, não há uma concordância sobre o que precisa ser feito. São várias facções ali, várias tendências. O próprio Hamas, se você for olhar bem mesmo, você vai achar ali outras tendências. E eu costumo dizer o seguinte, nós vamos lembrar muito bem uma coisa. Dentro da faixa de Gaza, você não tem só Hamas. Tem outras organizações armadas. E eu penso que muito provável, né, muito provavelmente, que no dia 7 de outubro não foi só o Hamas que entrou em Israel. Outras organizações devem ter entrado na esteira também. Então, fica muito difícil chegar a um consenso ali. E isso falando dos palestinos. Agora vamos falar dos interesses internacionais. Os interesses sauditas são um. Vão numa direção. Do Catar, outra direção. Tem Israel também, que é outro ator importante. Nós temos outros atores, né, que gravitam ali naquela região, como a Turquia, a própria Síria, Líbano, Estados Unidos e Rússia. É difícil conseguir um consenso nisso tudo, mas a sua solução seria ideal, mas... É que as pessoas não querem a solução, né, Robson? Elas querem, infelizmente, se aproveitar dessa situação de tragédia. Como dizia o Blaise Pascal, que inventou o triângulo de Pascal, matemático, filósofo, quanto mais conheço os seres humanos, mais admiro os animais.